My name is Maximus Decimus Meridius. Lembre-se de quem você é. Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um MesaCast. Hoje é dia de falar sobre o novo trailer de Avatar, Fogo e Cinzas, o aguardado terceiro filme da franquia de James Cameron, que está previsto para chegar em dezembro. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Marcos Gomes e eu nunca vi um navio. Ei, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez. E olha, esse ano eu não vou preparar a lista de melhores do ano antes de Avatar, porque da última vez que eu fiz isso em 2022, eu tive que refazer tudo porque Avatar já tinha estreado no finalzinho do ano. Gente, eu tô aqui mais uma vez, Tamires Marciano, pra falar dos bichinhos azul que voam, que dessa vez eles voam, nadam e tacam fogo nos outros igual os Targaryen. Bora lá pra falar mais uma vez de Avatar e o terceiro filme tá chegando. Fala galera, Léo Duarte aqui falando, já estou animado para o melhor filme do ano. Bom, vocês devem estar sentindo falta do nosso querido amigo Efraim Fernandes. Sim! Não! Olha sim! Nunca falta. O Efraim, pra ele faltar do trampo, a parada tem que ser muito séria. E a parada que aconteceu dessa vez é porque o Efraim não viu o Avatar 2, simplesmente. Então ele achou melhor passar pra gente. Vamos falar então sobre Avatar, Fogo e Cinzas, esse novo trailer, a expectativa que a gente tem pra esse filme. Eu acho muito interessante uma coisa, que é que a gente tava até conversando, né, sobre isso em off, o Igor citou na verdade, que Avatar, ele é sempre um filme que dá muita bilheteria, ele rende uma bilheteria muito grande, chama a atenção do público e tal. Apesar de ter uma fanbase até que dividida, né, você pode ver que tem gente que acha a sétima maravilha, ou oitava maravilha do mundo, enquanto tem outras pessoas que não acham lá isso tudo, mas inquestionavelmente Avatar faz sucesso. Igor, por que, mano, que você acha que esse filme, Avatar, depois de ver esse trailer, por que você acha que esse filme vai ser o melhor filme do ano? Que eu já sei que pra você, já é o melhor filme do ano sem você ter visto. Por que você acha, mano, que Avatar é esse sucesso todo e o que você tá esperando pra esse terceiro filme aí, mano? Olha, rapaz, tem Superman, tem Pecadores, esse ano tem Fórmula 1. Bem, mas assim, 2022 teve Top Gun Maverick, teve Elvis, que eu adoro também. E Avatar, lá no finalzinho, conquistou ali, pra mim, o primeiro lugar em melhores filmes do ano. Agora, é impressionante que eu sou fãzão de Avatar. Eu adoro Avatar. Eu reassisto de tempos em tempos, mesmo com o James Cameron dando esse espaço gigantesco entre um filme e outro, mas eu gosto de reassistir Avatar. Até pra ver também como é que o filme envelheceu. Quando ia lançar o 2, eu revi o primeiro. E, cara, eu tinha uma outra percepção do primeiro filme. Porque eu vi o primeiro filme... Eu tinha 9 anos de idade quando eu vi o primeiro. Ele estreou em 2009 e eu tinha 9 anos. Então foi muito impressionante pra mim. Quando eu vi em 2022, já com 22 anos, eu fui com um olhar mais crítico. E ainda assim eu gosto demais do primeiro filme. O 2 eu acho arrebatador. Eu acho o 2, muito bom mesmo. Impressionante. E agora vem o terceiro aí, que eu tinha até esquecido que ia estrear Avatar. E eu lembrei de Avatar porque quando eu fui na cabine do quarteto, a gente recebeu um e-mail lá da Disney dizendo que nós assistiremos ao trailer em primeira mão, antes de ser lançado na internet, e eu já fiquei animadíssimo pro trailer do filme, até mais que o Quarteto Fantástico. Então eu acho assim, que Avatar, ele te impressiona no visual, e a gente estava falando em off também sobre o roteiro. Esse é um ponto que eu acho que pega muita gente também, porque Avatar não é uma história mirabolante, não é uma história em que você precisa ficar conectando várias coisas com várias coisas. É um roteiro simples. É uma história ali de um cara que tem sua família, que só quer viver em paz, eles são de outra raça, e aí tem uma outra raça querendo acabar com eles. E o segundo filme, inclusive, fala muito sobre isso, né? Quando o Quiet, que é aquele militar, ele entra para um corpo de Avatar, mas ele não faz nada que um Na'vi faria. Muito pelo contrário, ele é um humano só tentando dominar mais e mais. E agora no terceiro vem a Tribo do Fogo aí, que tá incrível esse visual. Tem aquela personagem que apareceu no trailer e, cara, eu não podia estar mais animado. E, de novo, não vou fazer lista de melhores do ano até eu assistir Avatar, porque eu acho que, no mínimo, ele vai entrar no top 5 lá no final do ano. Talvez não seja o primeiro, mas no top 5 ele entra. Como o Igor falou aí, né? Nós fomos surpreendidos pelo e-mail, avisando que a gente assistiria em primeira mão o trailer de Avatar. Eu fiquei mega surpreso e mega empolgado, porque eu sou um fanboy do James Cameron e eu amo Avatar, Estamos numa época em que tudo é reboot, tudo é remake, tudo é adaptação de livro, tudo é reciclado, é uma continuação, sabe? É uma reinvenção,
uma reimaginação. E o Avatar, ele tem essa coisa nova, esse ar novo de um mundo novo, universo novo. Embora a história seja um pouco clichê, batida, mas só o fato de você estar num ambiente totalmente novo, sabe, em que tudo em que você está vendo ali, você sabe que não é real, não está sendo filmado numa locação, mas você consegue ter um sentimento em que você está numa locação. Cara, isso é absurdo. Eu não consigo explicar isso. Você assiste os filmes de Avatar, você sabe que aquela locação não existe, mas parece que existe. E isso me empolga demais. Quando eu vi o novo trailer, já fiquei assim animado e, cara, tô igual o Igor. Já decidi que esse filme vai ser o melhor filme do ano. Já tá no top 1 já. E tu, Tamires, o que tu tá esperando de Avatar Fogo e Cinza? Cara, eu não vou mentir pra você, não. Eu odeio o primeiro filme. Porém, sério, eu falo, eu admito que o primeiro filme foi revolucionário, foi sim, mas a história não me conquistou, muita coisa ali do primeiro filme não me conquistou. Porém, o segundo filme me arrebatou. Mesmo eu falando que eu sinto que é um pouquinho história de princesa da Disney, o segundo filme visualmente é lindo, aquela questão familiar deles ali, com todos aqueles problemas familiares, tendo que se mudar porque estão sendo caçados e tudo mais. Isso aí acabou, esse enredo me conquistou, tanto que eu assisti o segundo filme 2 vezes. Eu achei perfeito. E agora, o terceiro, pelo trailer, o que me conquistou assistir o terceiro filme é uma coisa que eu acho que passou desapercebido por todos nós, mas a diferença das raças dentro daquele mundo. O pessoal do primeiro filme é um azul vívido, o segundo um azul mais claro, que ali contrasta com a água, que faz com que eles se adaptem como se fossem camaleão mesmo, né? Dentro da água ali, para ficarem quase perceptíveis. E esse pessoal que remete do terceiro filme, que pra mim, eu posso estar errada, remete muita inspiração aos povos aborígenes, eles têm um azul acinzentado, que provavelmente ajuda e muito a questão de caçar, esse visual mais de tribo, né? Essa coisa muito indígena, que os indígenas usam bastante, essa coisa de adaptação com onde estão para poder caçar, passar desapercebido. E são esses detalhes que o James Cameron acaba conquistando e fazendo com que o Avatar ele tenha sua preciosidade. E é como o Igor falou, a gente nunca espera muito, a gente não fica teorizando sobre o próximo filme. E o próximo filme simplesmente chega e arrebata. Eu não esperava muito do segundo filme. Os bichinhos da água. Era assim mesmo que eu falava. Os bichinhos da água, vai ter os bichinhos que nada. Mas, gente, é de uma lindeza, é de uma contemplação da vida marinha, é de uma contemplação mística, espiritual também, que eu não sou ligada nessas coisas, mas eu parei, eu falei, cara, que bagulho lindo de você sentar e você se arrepiar de tão delicado e sutil, e ao mesmo tempo é uma coisa que abraça. E agora, como fogo, a gente vai ver uma raça mais guerreira, mais pronta pra briga, que tem os seus credos, igual no trailer, né? Essa nova personagem chega e fala pra menina, sua deusa não tem jurisdição aqui, sua deusa não tem poder aqui. Então, assim, eles são mais agressivos, não é agressivo a palavra que eu quero usar, mas eles são um pouco mais radicais do que os outros povos desse mundo que a gente já conheceu. Então, eu não vou mentir pra vocês, eu tô com hype lá em cima pro terceiro filme, sem brincadeira nenhuma. O engraçado é que eu, na verdade, eu tenho esse contraponto com você, né? Você não gosta do primeiro, e eu gosto muito do primeiro, e o segundo eu já acho um pouco mais fraco, né? Eu acho que é muito por conta de muito furo de roteiro que tem no segundo filme, mas realmente eu concordo que visualmente é espetacular. Mas esse trailer, me deixou empolgado pra ver esse filme, porque justamente essa parada que você falou das tribos, a gente vê essa diferença entre raças dentro desse universo um pouco mais expandido, né? Porque lá no segundo filme, até que não tem muito tempo de você explorar o povo da água, né? Porque tu tá muito ocupado ali com a trama da família do Jake Sully. Eu acho que nesse filme a gente vai ter um pouco mais dessa questão de povos e tribos e tal. E muito maneiro ver a divisão das tribos
é naquela questão de parecer que o povo do fogo vai se unir com os humanos para enfrentar os navios das outras espécies, né? Então você põe esse conflito entre espécies Celiano com uma outra espécie que, né, os humanos que estão destruindo Pandora, acabando com Pandora, e eles se unindo com eles, né? Eu quero ver qual vai ser a motivação, mas isso é uma parada que eu achei muito maneira dentro do trailer, sabe? E Avatar, ele aborda muito essa questão da natureza, né? O primeiro filme, muito essa questão da floresta, do segundo filme, a questão dos mares, a vida, né, marítima, aquela questão daquela chacina de baleia que tem, né? Eles tratam muito isso. E acredito que nesse terceiro filme, eles vão abordar também muito essa questão das queimadas também nas florestas. Acredito que eles vão abordar muito isso, que o próprio Estados Unidos vive muito isso, né? Acho que a Austrália também. Então vai ser uma oportunidade aí do James Cameron trazer, né, essa pauta tão atual para as telas, como foi lá em 2009, tratando essa questão da natureza, do homem tá avançando e tá matando, tá desmatando, tá destruindo tudo. Eu acho que é um tema muito atual. Ô, Léo, é porque, assim, Pandora é um planeta inexplorado. Então, os nativos ali, a gente tem que olhar para essa espécie como se fossem os nativos americanos durante o período de colonização. Sim, tanto espanhola, sim. quanto portuguesa, quanto britânica, entende? Eles são ali os nativos naquela terra e os humanos, no caso, são os colonizadores. Ou seja, eles, por isso que é tão envolvente essa questão do cenário, das espécies ali, de cada tribo, porque a gente tem a visão deles. Eles estão sendo colonizados e estão lutando contra isso constantemente nos últimos 2 filmes e agora nesse terceiro, pelo que eu tô vendo. E o mais engraçado, Tamires, é que os humanos estão invadindo Pandora e estão destruindo Pandora como eles destruíram na Terra. Que na história a Terra está inabitável. Eles destroem, eles chegaram quebrando tudo, destruindo as florestas todas, aí chegam no mar, invadindo o mar, matando as espécies, e agora também essa questão do povo do fogo, né? Sim. Então, é isso. Cara, o Avatar nada mais é do que uma grande história da colonização americana, gente. É isso. O humano, não tem vilão pior que o ser humano. E outra coisa, Avatar, além desse lance do visual, né, e da crítica também que tem por trás do filme, o elenco sempre arrasa muito, mesmo tu nem sabendo identificar os caras. Mas, por exemplo, tem uma cena no trailer ali que o Jake, ele fala pra Neytiri, você não pode viver assim com esse ódio. Pra mim, porque o Jake, ele é mais um cara meio pacifista, né, ele tenta resolver tudo no diálogo, na diplomacia. E a Neytiri, se ela sentir raiva, ela vai partir pra porrada, como ela faz lá no segundo filme, que é uma cena muito foda. E ainda mais agora, depois da morte do filho, ainda mais agora. Parece que o Jake, ele tá tentando superar, eu não sei quanto tempo de diferença vai se passar, mas parece que ele tá tentando superar a morte do garoto, do jeito dele, e ela, cara, ela não superou, ela quer vingança, ela quer ir atrás do cara lá, e tipo, eu parece espero que James Cameron não me mate a Neytiri, que eu vou tacar fogo naquele cinema. Nossa! Por favor, cara, se Neytiri morre a franquia junto. Ô, Igor, essa relação do ódio da Neytiri é porque, assim, vocês podem até discordar de mim, mas o luto da mãe é diferente do luto do pai. Com certeza. É o filho mais velho deles. Ela gerou, ela gestou, ela cuidou, ela ensinou e simplesmente tiraram um pedaço dela, de forma covarde. Aquele moleque era top também, né? Esse ódio dela cega, ela tá cega de ódio, e enquanto ele pensa, eu tenho mais outros filhos pra cuidar, então eu não posso me dar esse luxo de ficar cego pelo ódio, eu tenho que segurar a onda da minha família, eu tenho que cuidar deles. E é isso, mas ela, como mãe que gestou, que cuidou, que criou, viu crescer e morreu nos braços dela, ela tá simplesmente cega de ódio, e aí não tem muito o que fazer, né, cara? Cara, eu achei impressionante quando eles mataram aquele garoto no segundo filme. Eu nem imaginava que aquilo ali iria acontecer. Achei muito corajoso do roteiro de matar um dos personagens principais ali daquela trama. E é uma cena que carrega uma emoção fantástica que eu tô falando. A atuação deles, mano. Aquela cena que ele vê o filho pequeno, né? Cara, é muito forte. É muito forte. Eu chorei ali. Eu chorei naquela cena. Ele fala chorando, né? Ele responde o garoto chorando. O segundo filme, ele tem vários momentos. Aí ele... O baby da Tamires Marciano tá aqui presente na gravação também, rapaziada. Vocês devem ter ouvido aí no fundo em algum momento. Falando... Cara, mas uma coisa que a gente até já comentou aqui, mas eu queria novamente trazer isso, que pra mim é um dos grandes ouros desse trailer,
é justamente o visual do Povo do Fogo, né? Eu achei muito bem feito esse visual, que é muito mais uma pegada, como a Tamires disse, indígena, do que... Na verdade, os navios já têm essa pegada um pouco, né? Mas eles parecem que é mais hardcore, né? E essa personagem principal, cara, eu achei muito foda a construção visual dela, sabe? Dessa parada dela ter os detalhes vermelhos na pintura. Todos eles, na verdade, tem um pouco de vermelho na pintura, né? A gente até vê o general em um momento lá no trailer mais pra frente com uma pintura também, preta e vermelha. Eu gostei muito desse visual, e justamente esse azul um pouco mais, menos saturado, né, com aquele quase chegando no cinza. E justamente o visual deles também, do lugar onde eles ficam, aquele vulcão, pô, maravilhoso, aquele take que o James Cameron faz do capitão subindo e o vulcão ao fundo, aquele lugar todo cheio de cinza, seco, sabe? Achei muito legal esse visual, e mais uma vez o James Cameron consegue, apesar da gente já ter visto navio em 2 filmes, ele consegue trazer mais um visual muito maneiro pros navios, né? Até o Jake Sully, eu falei que no segundo filme, eu acho que ele tem um upgrade muito grande no visual também, né? Pô, aquele dread que ele tem no cabelo fica muito maneiro lá no segundo filme. No segundo filme, tá diferente. Pô, achei muito maneiro. E nesse aqui, todo o visual desse filme aqui eu achei incrível, cara, sabe? A cena dos balões lá com a raia, puta, aquele lá é maravilhoso, o conceito daquela parada, é lindo. E eu vi muita gente falando também, não sei se vocês viram, que aquela galera lá que estava naquele barco, aquele barco não, né? Um tipo como se fosse um balão, seria a galera, o povo do vento. Não sei se vai realmente trazer o James Cameron pro interessante. Se trouxer, tá virando Avatar Lenda de Aang mesmo, e a gente só não percebeu. Mas é isso aí, mais um mandar um planeta, né, Marcos? Pô, toda maluca. Isso explica o pessoal do fogo ser tão pistola, entendeu? Total sentido. O James Cameron tá fazendo a adaptação dele de Avatar Lenda de Aang, a gente só não percebeu. É a visão dele, só que funcionou, né? Melhor do que a do M. Night Shyamalan. Vamos lá. Mas ali qualquer coisa é melhor, né, mano? Do que mas, ô Marcos, eu percebi que a galera do fogo, o James Cameron vai abordar, mas como ele abordou os maoris, ou o povo maori, com o pessoal da água, ele vai trazer bastante a galera aborígena da Oceania, que eles têm muito essa questão, porque a Austrália ali, a Oceania, apesar de ser no meio do oceano, esse continente, ele não é um continente grande, e ele acaba cercado de outras ilhas e tudo mais. Aquele pedaço ali onde fica a Austrália é muito árido. Ele é árido, sabe? Então, os povos aborígenes, se vocês darem uma olhada em algumas imagens e comparar com as imagens do trailer, né? Vocês vão ver a semelhança, não somente o pessoal dos povos aborígenes, como o pessoal da Centro-África também, que é bastante árido, savana, essas coisas, que eles costumam muito usar a argila para proteger contra o sol, por isso uma mudança na cor. Tem o que também? Essa questão do fogo, sempre traz esse lado mais árido, sempre é muito relacionado a fogo por conta de queimadas naturais em partes que são desérticas ou partes que tem muita vegetação seca. Então, assim, acredito que o James Cameron vai saber trabalhar bastante essas correlações desses dois povos que se assemelham muito, né, por conta da Pangeia que a gente teve. Então, a gente vai ver bastante isso, acredito que a gente vai ver bastante isso na personificação dos personagens ali, na caracterização. Que eu já notei que a pele deles é um azul mais acinzentado, voltado justamente para isso, que provavelmente eles usam argila para proteger contra o sol, quentura, essas coisas. Também os aborígenes usam bastante pinturas brancas no corpo para identificar muitas coisas. Então, assim, acredito que ele fez uma pesquisa muito boa desses povos de áreas desérticas, né, desses locais mais áridos, para poder trazer para a gente uma nova tribo. E eu espero que ele aborde bastante esse pessoal do ar, né, que seria magnífico, os caras com balões assim voando, que até então a gente só viu os animais, né, que eles usam para voar, tudo mais, vimos as baleias, os peixes, e seria bacana essa coisa, porque mostra que a população de Pandora é extremamente inteligente. Só deles enfrentarem esses dilemas aí que eles enfrentam com... Na verdade, os navios que a gente viu no primeiro filme, né? De enfrentar os humanos com as armas que eles têm, com as coisas que eles têm, né? Ele já mostra que é justamente isso que tu falou. O lance da estratégia, né? Eles são bem estrategistas. E assim, sim. A galera que faz Avatar, né? A equipe aí do Cameron,
cara, você vê que eles entendem muito bem o que é esse universo de Avatar que o Cameron criou. Eu acho que ele não fica mudando muito a galera ali do roteiro, ele deve trabalhar com o mesmo pessoal desde lá do primeiro, porque você vê que em cada filme ele tá explorando uma parada nova, mas ele sempre vai trazer uma referência a alguma coisa, como a Tavares aí tá dizendo sobre tribos indígenas e tudo mais, e é maneiro a gente identificar esse lado humano, esse lado de tribo, em um filme de ficção científica, que é uma história ali que o cara criou, sabe? A gente não tá falando de um blockbuster, que ele é nada contra, tá, gente? Que ele é uma adaptação, como o Léo falou, que é uma adaptação, né? Ou até mesmo um filme mais plástico. Cara, isso é bom pro cinema, porque Avatar é um daqueles filmes que movimenta o cinema. E a gente que gosta de ir ao cinema, hoje em dia com um monte de streaming, pô, eu não sei vocês, mas eu tenho selecionado o filme que eu quero ver no cinema. E um tempo atrás, quando o cinema ele era uma coisa mais top, não era muito assim. Eu ia ver qualquer besteira. Hoje em dia, não. Eu seleciono o que eu quero ver de fato. Porque daqui a pouco tá tudo no streaming. Aí você perde aquela janela de estreia do filme e você fala, daqui a pouco eu vejo no streaming. Recentemente aconteceu isso comigo, mas eu fico muito chateado porque se eu queria ter visto muito no cinema, que foi o Missão Impossível, o último. Eu vi todos, mas não vi esse. Fiquei chateado por isso. Mas ele daqui a pouco vai chegar no streaming vendo uma qualidade muito top, mas enfim, queria ter visto no cinema. Então eu fico feliz também nesse sentido. Mais um ano que vai ter Avatar, mais um ano que o cinema tá indo bem esse ano em relação à bilheteria. Tem filmes aí que tu não esperava nada e foram tudo, como Fórmula 1 lá do Brad Pitt, que tá... Pô, o filme tá rendendo muito. E ele é bom, sabe? Tudo, na verdade. É importante, assim. Pô, eu não tinha visto nem trailer desse filme, pra ser real, Caraca. pra ser sincero. Não vi nem trailer. Sabia que era um filme sobre... Porque, assim, particularmente, eu não sou muito ligado em nada de Fórmula 1. Não sou tão fã. Mas o filme me fez gostar daquele universo, sabe? E é legal isso. É maneiro. Então, eu acho muito maneiro quando vem um filme assim, que a galera vai lá ver, o pessoal veste blusa pra ver Avatar, então... Pegando um gancho no que você falou, as minhas duas experiências com Avatar, eu não assisti no cinema. Porém, o terceiro filme eu faço questão de assistir no cinema, porque a experiência... Eu me arrependo muito de não ter assistido o segundo filme no cinema. Desculpa, pessoal. Ô, Tamires, vai ter aí uma chance, porque em outubro ele vai voltar pro cinema, por conta do terceiro. Então eu vou procurar pra assistir. O terceiro eu quero assistir no cinema, porque eu acredito que a experiência vai ser... A imersão, não é nem experiência, vai ser uma imersão. O segundo filme, eu acredito que tenha... Não sei se saiu em IMAX, mas acredito que tenha sido uma imersão incrível, com todo aquele visual magnífico. E como você falou, eu também tô selecionando tudo que eu vou assistir. Por exemplo, essa temporada de filmes eu ainda não fui no cinema assistir nada. Eu tenho olhado os filmes e falo, posso assistir em casa, posso pegar no stream daqui a pouco. Então, assim, não tem mais aquilo que enche os olhos pra ir ao cinema assistir. Porém, o Avatar vem aí com toda essa imersão, toda essa experiência quase que intuitiva, né, do filme. Como eu já falei, o James Cameron é conhecido por revolucionar bastante no cinema, seja tecnologicamente, seja visualmente. E acho que com o terceiro filme do Avatar, ele vai dar outra virada de chave no cinema pra gente poder sentir prazer de ir ao cinema, entendeu? E é muito bom quando tem um filme que puxa isso, né? Eu lembro que depois da pandemia ali, teve o Homem-Aranha, que levou muita gente pro cinema, e era um período que o cinema tava muito fraco, foi maneiro. E aí em 2022, que o cinema tava melhorando, teve o Top Gun, que, cara, o Top Gun virou uma chave nesse sentido, muito absurda também, porque era um filme que a galera queria ver, mas ninguém imaginava que seria um dos grandes filmes daquele ano. O Top Gun Maverick, ele é uma experiência ímpar no cinema. O Fórmula 1 me lembrou muito o Top Gun Maverick no sentido da produção, né? Aquele filme que é legal você ver no cinema. O Fórmula 1 tem muito isso também. Agora, eu falei no Top Gun, eu lembrei que em Avatar 2 tem uma parada, que é nesse sentido do que o Léo falou, que você sabe que aquilo ali não é um cenário, mas você fica tão comprado que você acredita naquilo. Tem uma cena no 2 que o Jake tá aprendendo a andar naqueles peixes que vão pulando pela água. E aí, a câmera tá posicionada na cabeça do bicho, da mesma forma que a câmera é posicionada na ponta do avião em Top Gun Maverick. Gente, é tão real o negócio que a imersão que eu tava tendo era a mesma. E Top Gun é um filme feito de verdade. O cara tá no avião de verdade e tipo assim, tu fica nervoso, tu fica tenso com aquilo ali. E Avatar tem uma cena muito parecida
E eu acho impressionante, porque é tudo CGI, cara. E é impressionante como eles conseguem fazer. Não, realmente, não tem uma pessoa atuando ali, né, e tal, mas todo aquele universo, todo aquele conceito, que pra mim é o mais incrível, pô, eu acho o visual de Pandora, mano, fodástico, sabe? Aquelas rochas flutuantes, meu irmão, aquilo ali é uma parada que, tipo, a gente bater palma pro James Cameron, realmente. E, com certeza, o que leva muita gente pro cinema é justamente você ver aquilo na máxima qualidade possível que você pode ver, né? Pô, você vai ver aqui na sua casa, talvez, o filme numa sua TV 4K, mas no cinema é uma outra parada, é um outro vislumbre, e sem falar no 3D dos filmes do Avatar. O 3D nos filmes do Avatar é um 3D que realmente funciona, é um 3D que você vê uma qualidade. Pô, eu fui ver esses dias o último Jurassic World, fui ver em 3D, pô, 3D merda, cara, sabe? Não, o 3D escurece a tela, né? O 3D escurece a tela em escurecer, comuns. é só pra escurecer a tela. É só pra isso. Em Avatar não escurece. Exato. Óbvio que depende também do cinema que você tá indo. Depende do cinema que tu tá indo ver. Qualquer cinema, obviamente, o 3D talvez não funcione tão bem quanto em um cinema de maior qualidade e tal, né? Mas o mais interessante pra mim também desse terceiro filme que eu vi no trailer, não sei, né? A gente tá aqui só teorizando, a gente não sabe se vai ser justamente isso. Mas é justamente o quanto a gente tá falando aqui, o quanto esse filme conversa talvez com os dias atuais, com os cenários atuais, né? A gente já falou aqui sobre esse enfrentamento, né? Essa luta que vai acontecer entre os Na'vi, que a gente já conheceu, né? A família do Jake Sully, com o pessoal da água, e a tribo do fogo se aliando com um outro povo para enfrentar a sua própria espécie, que é uma parada até que é meio forte. A gente vê um pouco disso lá em Planeta dos Macacos, a Guerra, né? Que tem macaco no time dos humanos, né? Deles traindo o movimento, meio assim. Então, eu acho muito interessante isso, porque talvez a gente tenha uma guerra que vai ser só motivada por divergências religiosas, sabe? Por ideologias diferentes. Isso conversa muito com o nosso cenário atual, de guerras por ideologia de religião, sabe? Por uma pessoa ter uma religião diferente, aquela pessoa é agredida, aquela pessoa é torturada, aquela pessoa é assassinada, aquela pessoa entra em conflito em meio a uma guerra. Então eu acho muito interessante como o James Cameron, ele cria um universo inteiro para falar sobre dilemas do nosso mundo. Ficção científica é para isso, é para criticar justamente a realidade, e isso é muito maneiro. Então eu espero que o James Cameron vai para esse lado, porque eu acho que ele indo para esse lado, ele vai construir um roteiro muito mais complexo nesse terceiro filme do que os últimos dois roteiros que a gente viu. O primeiro, ele é simples, mas eu acho que ele é redondo, bem fechadinho, e serve muito bem a história. Eu até falei isso lá no React lá que eu gravei pro meu canal, inclusive queria fazer um jabá aqui, vai lá ver o React Nerd Estranho no YouTube, porque eu acho muito interessante que, na verdade, o roteiro, ele é só um artifício para você ver aquele mundo, ver aquela perfeição toda que é o universo de Pandora. O segundo filme, para mim, ele perde um pouco, porque ele, para mim, tem muitos furos de roteiro, e eu entendo que tem toda aquela parada maravilhosa e tal, mas eu não me senti comprado naquela história, sabe? Mas o deslumbre visual é gigante. Então, um roteirozinho simples que faz já é muito suficiente para fazer com que a gente goste desses filmes do Avatar, sabe? Porque justamente eu acho que a parada é mais a experiência. É igual o F1, né? A gente até falou, o F1 é um roteiro simplesão, mas a experiência de você se sentir dentro do carro a grande parada do cinema. Isso é muito legal. Mas, Marcos, eu sinto que o James Cameron em Avatar, ele não vende a história, ele vende a revolução cinematográfica, ele vende o visual. Ele vende o visual, ele vende... Por exemplo... depois do primeiro filme, mudaram até as câmeras de captação, e o segundo filme ele, se eu não me engano, ele participou de um projeto para o desenvolvimento de câmeras para poder gravar embaixo da água, que foram testadas durante o segundo filme, e agora a galera tá usando, tá sendo vendido. Então, assim, Avatar é mais do que filme, do que vender. A história é muito rasa mesmo, a história é básica. Ele revolucionou a indústria cinematográfica. A indústria, o material usado, o CGI, porque vamos falar, o que salvou os filmes em 2022 que estavam CGI de merda foi Avatar. Eu não esperava que o CGI de Avatar 2 fosse ser tão bom. Eu não esperava. Como o Igor mencionou a cena lá, né, do treinamento do Jake no peixe. Cara, é impressionante. É impressionante. Parece uma praia de verdade aquilo ali, sabe? Exatamente. É límpido, é polido. Então, assim, a gente vem tendo uma onda ainda mais com aqueles problemas da Marvel, com o pessoal de CGI, que é muita coisa
coisa em cima, pra pouca gente trabalhando, e tava uma porcaria, como She-Hulk, tava tudo uma merda. Então o James Cameron vem e fala, olha que coisa bonita, ó, na mão de vocês. Tu falou nesse sentido, eu digo que até hoje, até 2025, o Quarteto Fantástico, por exemplo, Superman tem uma ceninha ou outra, mas eu acho que o Quarteto é mais evidente porque tem um bebê. Mas tem cenas no Quarteto com CG que é bem zoado. Tem uma cena de CG na cara do Pedro Pascal ali, que eu fico me perguntando, gente, não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Porque, porra, o Avatar, ele tem um orçamento do que um filme da Marvel grande tem, mano. Então, Sim, como é que é questão do capricho, né? É a questão do capricho. E detalhe, no segundo filme, tem aparece um bebê que já tem que usar um CGI por ser um bebê, e é um bebê Na'vi, e é perfeito. Caralho. É lindíssimo. Eu lembro que uma das cenas que me emocionou no trailer do segundo filme, que me emocionou real, foi a cena em que aparece um bebê, que ele tá boiando assim na água e tem um bicho do lado dele. E, cara, é perfeito, mano. Então, assim, e me entristece, porque eu lembro que em 2022 aí, a indústria tava falando muito sobre esse lance de computação, de CG. E eles estavam dizendo que o CGI não era a preocupação deles nos filmes. Que o que eles tivessem que passar rápido, que passar batido, eles iam fazer, ia passar batido, e eles não iam se importar com isso. E de fato, tem muito filme que você tem que olhar. Igual o diretor do Flash. Falou que o CGI era ruim de propósito. Calma, merda! Nossa, não fala de Flash não, gente. Eu tenho pesadelo, misericórdia. Ali acho que, tipo, um dos piores CGIs, tipo, que eu já vi. Porque, cara, tipo, você pensa num filme de 20... Ele acho que é de 23 esse filme do Flash, né? Pô, mano, ele é muito PlayStation 2. Ô, Marcos, agora você pega o segundo filme do Transformers. Tô falando filme ruim. Eu gosto. Pega o segundo filme do Transformers e o Flash bota lado a lado. Não tem comparação. Não dá. Pega o Homem de Ferro, pô. A primeira armadura do Homem de Ferro é uma parada inacreditável. É tipo assim, e aí depois eu acho que não tem mais aquela mesma pegada dos outros, sabe? Eu acho que vai, aos poucos, essa armadura do Homem de Ferro foi piorando. Parece que isso virou um padrão em Hollywood. Parece que a galera realmente pretende fazer filmes assim o ideal é você não se importar com isso. Por isso que tem muito diretor como o Nolan que gosta de usar efeito prático. Ele gosta de fazer a coisa acontecer de verdade. Tem que explodir um avião? Vamos explodir um avião. Cara, em Oppenheimer, aquela explosão, aquilo ali é de verdade, mano. Bizarro. O Igor trouxe um ponto importante agora, obrigada, Igor, até, porque eu tenho percebido que tem uma galera que tá preferindo, assim, de direção, de efeitos especiais, efeitos práticos, efeitos táticos, e os caras estão preferindo ir pro lado dos efeitos práticos, apesar de serem exponencialmente comparado com o CGI mais caros, mas é algo que funciona, é algo bonito, tá ali, fez, às vezes só pode ser gravado num take só, vamos capotar o carro. Sim, Porém, vende, é bom, é visualmente bonito, porque, cara, tem filmes com um CGI tão ruim, eu tenho problema de visão, eu não consigo assistir, ainda mais porque é muito flash, muita luz, eu sou fotossensível, eu simplesmente não consigo assistir. Essas coisas tiram a imersão da gente, querendo ou não. Tira. Incomoda. Cansa, gente. Você sai do filme com dor de cabeça falando, cara, o que foi isso? Que porcaria. Então, assim, acredito também que o James Cameron agora, apesar dele trabalhar muito com CGI, eu percebi bastante efeito prático e bastante maquiagem. Eu percebi muito disso. No segundo filme, eu percebi que os atores, o mínimo de CGI possível, de marcações no rosto, tudo mais, eles usaram. E teve muita coisa ali que foi maquiagem, que foi feito, né, propriamente pro filme, assim, e casou muito bem, ele soube casar muito bem. Sinceramente, eu só espero que não... Sobre essa questão de capricho no CGI, uma coisa que é fato dentro do mercado. Eu tenho amigos que trabalham, que são editores, que são animadores, e não há respeito pelos profissionais, e isso foi o que degradou o CGI nos últimos 5, 7 anos. Foi o que degradou bastante. Não é falta de dinheiro, de orçamento, não é falta de ferramentas, é a falta de respeito com os profissionais, colocando muita coisa para os caras fazerem em curto período de tempo, pensando somente nos lucros. Eu sempre meto pau na Warner,
porque a Warner Bros. Ela faz isso desde quando ela foi fundada lá em 1920 Brau. É sempre isso, é sempre em cima de lucro e não respeitando os profissionais. Por isso que tem muita coisa merda por aí. Enquanto os profissionais não forem respeitados, por exemplo, acredito eu que James Cameron, dentro de suas produções, respeita muito. Tem muito respeito ali pelos profissionais e um tempo que os caras possam trabalhar para que seja algo bonito, entregue algo bonito, porque não dá para você fazer uma animação, fazer uma edição, fazer um ajuste de CGI, o que seja, dentro de uma semana para os caras entregarem as coisas, porque vai sair ruim, cara, não dá tempo de fazer correção, não dá tempo de fazer detalhamento, e os artistas, os profissionais, artistas, eles gostam das coisas detalhadas, porque é o nome deles ali, entendeu? Exato. Ninguém quer fazer uma parada cagada, né? Ninguém quer entregar uma parada ali incompleta pra ser julgado, né? De pô. A Tamiris, ela falou um ponto agora que é muito interessante, e isso é da indústria, né? Os filmes, os mais populares, digamos, eles não estão tão preocupados com isso. Nesse dia que a gente tá gravando aqui, dia 1º de agosto, hoje saiu um teaser do novo filme do Homem-Aranha, com continuação lá com o Tom Holland, Homem-Aranha 4, Homem-Aranha Um Novo Dia, sei lá. Que teaser merda, hein? Que teaser, porque assim, todo mundo sabe como é que é o uniforme, eu não sei porque eles estão escondendo. A não ser que eles mudaram. Mas a parada é a seguinte, o filme saiu um teaser hoje, eles começaram a gravar o filme hoje. O filme vai estrear exatamente daqui a um ano. Eles vão gravar hoje e vai estrear daqui a um ano. E eles não vão adiar. O prazo é muito curto, né, mano? É agosto, zoado isso. Em dezembro vai ter o Vingadores, o Doomsday. Então, assim, cara, em um ano eles vão gravar. Essa porra vai demorar uns 4 meses, 5, 6, de repente, pra poder gravar. Até o final do ano eles terminam de gravar, beleza. Aí até agosto eles vão ter que mexer na computação gráfica pós-produção do filme. Essa parada de ser muito rápido que dá as cagadas nos filmes, cara. Eu acho que isso implica muito na produção. Não, eu acho que não só em questão de CGI, mas eu acho que implica em tudo. Essa parada de data, tipo, você definir uma data pra parada. Tudo. É muito zoado. A última trilogia de Star Wars foi uma catástrofe por conta disso. Porque chega lá o produtor, que na época era a Kathleen Kennedy, e fala, ó, nós vamos ter um filme em 2015, um em 2017, um em 2019. Você dá o prazo dos filmes pra fazer. Porra, cara, foi só cagada, uma atrás da outra, sabe? E aí você acaba com a franquia que é maneira, porque você tem que entregar uma data, você tem que fazer aquilo. A Marvel tava indo pra esse caminho nas últimas fases aí. Até acho que era o Bob Iger, né, que chegou e puxou o freio de mão e falou, não, vamos dar uma segurada, vamos esperar. Lançou só ano passado o Deadpool, voltou a lançar 3 filmes esse ano. A gente viu que gerou um resultado bom, porque tivemos 3 filmes, assim, pra mim, honestos, apesar de eu não ter gostado tanto do Capitão América, Thunderbolts e o Quarteto Fantástico, foram comparados com o que a gente bem o papel. Tá tendo. Sim. Então é isso, cara. Eu acho que é justamente você fazer as paradas na hora que tiver que fazer. A Netflix, pra mim, dá aula nisso, porque eles simplesmente não anunciam nada. Quando eles já gravaram a parada, eles anunciam, ó, vai sair tal coisa. Stranger Things é de jeito. Eles nunca anunciam data. Quando já tá gravado, eles vão lá e soltam um trailer. Falam, ó, tal dia tem a série aí sai. E você tá sempre sendo pego de surpresa, né? Agora, cara, nesse sentido, é igual eu li no outro dia uma notícia, eu espero que isso não seja verdade, que eles estão gravando Vingadores Doomsday, e eu li que o roteiro do filme nem tinha sido finalizado, eles estão gravando. Eu fiquei pensando, mano, não é possível. Mas eu vi isso, é real. Os atores falaram isso. Foi. O baby aí. Ela tá revoltada com a situação da Marvel. Tá. Mas foi numa coletiva, eu esqueci quem foi a atriz que falou, tipo, gente, eu não finalizaram o roteiro, então assim, quando os caras não estão errando, eu acho. Isso, quando os caras não estão errando de um lado, eles estão errando do outro. Gente, mas isso é culpa nossa, dos fãs. Isso é culpa nossa. Eu quero ver agora, é o imediatismo do público, entendeu? Isso, a gente tem nossa parcela de culpa, porque a galera tá lá no Twitter enchendo o saco do James Gunn, perguntando quando vai sair Superman 2. Nem saiu o primeiro filme ainda, a galera já tá querendo saber quando sai o 2, sabe? Espera, galera. Espera o cara escrever o roteiro. Dá uma segurada aí. Mas, cara, justamente, voltando nesse assunto que a gente tava falando de CGI, eu queria falar e exaltar muito também um dos caras que se preza muito por um bom CGI, que é o próprio James Gunn. Sabe por quê? Porque lá no terceiro filme do Guardiões da Galáxia, se a gente não se conectasse com o Rocket Raccoon, aquele filme seria uma merda. E o que faz a gente se conectar muito com aquele personagem é porque ele, falando a questão do CGI, ele é perfeito, cara. Ele é perfeito. Então você compra aquele, não só o Rocket, né? Toda aquela galera ali que sofria os experimentos. O roteiro, né? Segura muito Guardiões da Galáxia. O último filme é o roteiro que segura. Eu também toco Creep do Rachel Red.
Tem esse mérito aí, que fica um pouco à parte. Mas é justamente isso, o roteiro é muito bom, né, o roteiro do filme, mas se o CGI não funcionasse, a gente se desconectaria muito com esse personagem, seria um problema. Então eu acho que deve haver um equilíbrio entre essas duas coisas, né, um bom roteiro e uma produção, um desenvolvimento de visual, eu acho que tem que estar os dois ali, sabe, não, talvez um melhor que o outro, mas eu acho que tem que ter uma certa qualidade, porque Marcos, eu prezo muito pela história de um filme, eu falo isso, sabe, eu gosto da experiência, assim, mas eu gosto muito de ver também uma história que me cative, que me faça me importar com aqueles personagens, né, então eu acho que estamos indo para um bom caminho nesse terceiro filme aqui do Avatar, pelo que a gente viu no trailer, a gente não viu muito da trama. Eu, na verdade, até pelo que eu vi no trailer, me pareceu que vai ser meio que um Vingadores Guerra Infinita. Eu acho que a galera do bem vai perder nesse filme, pra talvez no quarto eles conseguirem vencer, porque, tipo, a gente vê o Jake Sully, ele meio que sendo rendido ali pelos humanos, parecendo que estão levando ele para aquele laboratório lá. A gente vê a Neytiri dentro de um laboratório também, ou de um hospital, alguma coisa ali parecida. Então, eu acho que a gente vai ter, sei lá, ou se não eles perderem uma separação da família, sabe? O Jake Sully e a Neytiri presos e os moleques tentando sobreviver e resgatando o pai no quarto filme. Eu acho que tá indo para esse caminho, que funciona também. Eu acho que é legal essa conectividade entre os filmes. Eu acho que vai para esse caminho. Sobre o terceiro filme, é outra coisa igual ao segundo. Vai vender muito visual. O roteiro pode ser um roteiro morno, mas vai vender muito visual. Muito visual, porque a gente já consegue ver isso. E detalhe, a família possivelmente não será o destaque do filme. A gente vai ter, sim, essa trama da família separada, possivelmente algo acontecendo com eles, mas eu percebi bastante destaque na representante da tribo do fogo, que não sei ainda quem são eles, eu tô aqui falando, gente, só assisti o trailer que saiu e tô leiga, mas acredito que, porque eu vi alguns cartazes também e tem muito destaque pra ela. Na verdade, acho que o Avatar, nos cartazes, acho que o primeiro, o James Cameron sempre lança um cartaz parecido, né? O primeiro é tipo aqui a metade do rosto do. Acho e geralmente são os mais bonitos. São lindos esses pôster, né? Todos eles têm a mesma estrutura. É sempre a metade do rosto de algum personagem. A mesma fotografia. E aí, eu acho legal que no primeiro você põe o pôster, não sei se é da Neytiri ou do Sully. No segundo você já vai... É do Sully? É do Sully. No segundo é aquela menininha, né? Que é a filha dele. Né? Na água, assim. E aí, que ela também tem um baita destaque também no segundo filme, né? Essa menina aí. Então, faz sentido. Se a gente seguir esse teste do pôster, faz sentido o terceiro focar bastante nessa... Porque parece que ela é tipo a líder deles, né? Então, acredito que eles devem realmente focar. É uma tribo nova. E assim, eu não sei se vocês viram isso, o segundo filme tem 3 horas e 15, o segundo Avatar. Esse vai ter 3 horas e meia. Meu irmão, gente, Senhor dos Anéis do cinema, estamos vivendo essa época Vou ter que cortar a água uma hora, 3 horas eu acho que vai ter aquele lance de pausa no meio do filme, porque no ano passado teve aquele materialista? Não, brutalista, O brutalista tinha uma pausa de 10 minutos pra galera ir no banheiro. Era bem no meio do filme ali. Então o Avatar certamente também vai funcionar dessa forma aí. Senão o James Cameron vai falar assim, vocês conseguem, fiquem aí. Fiquem aí, bexiga de vocês. Não, eu tenho uma história muito boa do primeiro filme, quando eu vi no cinema a primeira vez, lá em 2009. Quando chegou no final, naquela cena que os militares invadem Pandora, e tá tendo aquela guerra, não sei o quê. Aí tava tendo aquela parte que o Jake ele destrói uma nave deles. Quando tava ali, e o primeiro filme já é bem longo, ele tem 2 horas e 40, se eu não me engano. Quando tava ali, a tela do cinema ficou toda escura e a luz do cinema apagou. Acabou a energia do shopping. E aí eles tiveram que voltar ao filme, porque eles não conseguiam voltar exatamente onde estava. Então eles voltaram, tipo, uns 20 minutos da cena que tava. E o apertador pra assistir ali, cara, não dá. Mas é quando eu vou ver Avatar, eu até evito beber refrigerante, porque, pô, tu tem que segurar, irmão. Pô, Igor, desculpa, mas se vocês homens têm até um hack, né? Vocês podem usar uma garrafa, imagina eu. Pode usar uma garrafa, um copo. Imagina eu tô no pijama, meu irmão. Não tem condição. Então, assim, não dá, por isso muitas vezes eu assisto em casa. Eu aprendi. Grande filme, Debi Lloyd. Foi lá que eu aprendi esse hack, que o cara faz xixi na garrafa. Se você nunca viu Debi Lloyd, você ouvinte, é um filme de velho. Veja Debi Lloyd, é um filmão. É bom. Eu amo esse filme. Eu não sei se eu gosto de um filme de 3 horas e meia, sabe? Eu acho, não sei, acho que é coisa demais.
Eu acho que se ele estiver te conquistando, cara, tu vê... Pô, a gente viu aí... Vamos lá, Não, o Super... É que nem o Lobo de Wall Street. Pra mim, o Lobo de Wall Street parece que é um filme de 1h30. A gente tá acostumado com filmes longos, né? O próprio Superman, que tem 2h10, cara, eu veria mais meia hora, 40 minutos de filme ali tranquilamente. Agora, o Quarteto, que só tem 1h55, eu já acho ele muito curto. Eu queria que fosse um filme mais longo também. Então, Demais, acho que mas cortou muita coisa, né? eu acho que a gente se acostumou com um filme longo. Agora, um filme de 3h30, cara, é uma experiência. É um desafio. Eu tenho uma pergunta. Será que o próximo Avatar, esse que vai ser, né, mais ou menos 3 horas de filme, que for pro cinema, vai ser a versão do diretor ou vai ser a versão editada com muitos cortes? E Então, qual será a duração da versão do diretor? A duração final de Avatar, Meu pai. 5 horas. Puta merda. Eu nunca ouvi falar sobre esse lance de que James Cameron ele tem uma versão do diretor do Avatar em si. Nunca ouvi falar nisso. Interessante, né? Que geralmente a gente sempre percebe que tem muito corte quando a gente vê o trailer e vê o filme. Em Avatar, eu sinceramente nunca percebi isso. Também, pô, é muito fácil fazer um trailer de Avatar. O filme tem 3h30. Tu faz um trailer de 2 minutos, dependendo do que tu colocar ali, não tem nem 2% de história. Uma coisa que, assim, eu não sei se o James Cameron vai trazer isso, mas seria muito incrível se ele trouxesse. Seria plano sequência. Ah, muito maneiro. Ah, é interessante. Seria, por exemplo, seria assim, maneiro. uns 20, 30 Seria minutos de maneiro. plano sequência dentro ali do universo de James Cameron. É a hora que eu vou fazer assim, absoluto Pô, ia ser- cinema. É, uma ia ser uma legal. hora. Nem ter ação, não precisa nem ter cena de ação, meu. Pode ser só, tipo, 20 Ia ser minutos dos legal. caras andando. Não precisa ter ação. Só se for assim, uns 20, 30 minutos de plano. Do jeito que ele é capaz de falar assim, consigo fazer 1h30 de filme em plano sequência. Cara, 3h30 vai ser o filme. Plano sequência. O filme todo vai ser em plano sequência. calma aí também, né, Caraca, meu irmão? mano. Calma aí, Tem meu irmão. Pô, ia ser um filmão. Os filmes que eu lembrei que são muito assim. Um é aquele com o Michael Keaton, que ele é um super-herói aposentado, é o Birdman. Birdman em plano de sequência. E o 1917, que também em plano de sequência. plano de Filmaço. sequência. E tem 1917 foi um dos melhores filmes de guerra que eu vi. É o meu favorito de guerra, na verdade. uma minissérie da Netflix esse ano também muito boa, chamada Adolescência, que é toda em plano de Sim, sequência. é Quem toda em não plano viu, sequência. Ah, sim, o pessoal falou Muito pra bom. caramba. excelente minissérie. Só 4 episódios, vale a pena assistir. O pessoal falou que é em plano de sequência. Todos os episódios são em plano de sequência? Todos são em plano de sequência. Pô, maneiro. É muito bom, Maneiro. muito bom, muito maneiro. Mas é isso. Será que James Cameron vai conseguir fazer um filme de 3h30 em plano de sequência? Vejamos. Vá no cinema em dezembro para você saber se o filme é todo em plano de sequência. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado você que viu o nosso episódio do MesaCast até aqui. Segue o MesaCast em todas as redes sociais. Está disponível no Instagram, no Trends, Twitter também tá, no TikTok. Em todas as redes sociais você encontra o MesaCast. E se você tem alguma sugestão, crítica ou alguma mensagem para mandar pra gente, o e-mail é mesapra4 Errou. mesa 04 @, não sei, agora mesacast04. O Efraim se remoendo agora, hein, escutando. Ela se remoendo. Marcos, como você não sabe disso todo dia ouvindo, mas é que me fugiu da cabeça, mas eu acho que é mesapra04 @gmail.com, 04 numeral. Acertou, miserável. Tá certo, rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que você espera de Avatar 3, o que você tá esperando pra esse novo filme do James Cameron. Tá certo, rapaziada? Um abraço e até o próximo bate-papo. Tamo junto. Valeu. Notinha do editor aqui. Marcos, 20 anos de curso, tu ainda não sabe o e-mail do Mesa pra 4? Pelo amor de Deus, cara. E Léo, termina uma gravação que você começa que ultimamente tá difícil.